noite. A capoeira hoje é considerada patrimônio imaterial da cultura brasileira. Difundida nos 4 continentes, essa arte, que é ao mesmo tempo marcial e rítmica, já foi perseguida e até proibida em nosso país. Hoje, a capoeira é utilizada como instrumento de socialização e educação. No Dia da Consciência Negra, o Opinião Pernambuco discute a importância e o uso da capoeira para a inclusão, para a educação e para a cultura brasileira. Para o debate de hoje, nós convidamos Henrique Tchê, professor de Educação Física da UFPE, também mestre corístico do Grupo de Capoeira da Universidade Católica de Pernambuco, e mestre Marco Angola, integrante do grupo Volta Que o Mundo Dá e coordenador do projeto Camaradas, lá no Cabo de Santo Agostinho. Como sempre, o público pode participar através do e-mail opiniãotvu@gmail.com. Pode participar também pelo telefone 3423-6836 e tem o Twitter, que é @opiniãope. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco para discutir o tema da capoeira no Dia da Consciência Negra, que é uma honra para a gente estar debatendo isso hoje. De alguma forma, vocês três estão ligados à questão da educação e são ligados ao mundo da capoeira. Eu queria perguntar genericamente, para a gente abrir o programa, e a gente podia começar com o mestre Marco Angola, o que é que a capoeira tem para ensinar, para dar de exemplo, para ajudar e melhorar a sociedade brasileira? Bom, boa noite. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês e queria começar dizendo o seguinte, que a própria herança cultural da capoeira, ela já traz muitas relevâncias para uma discussão desse tipo, porque se você pega o conteúdo histórico da capoeira, a capoeira ela é muito rica, né? Ela tem várias possibilidades. E quando você, como a capoeira ela tem um trabalho muito voltado para crianças e adolescentes, algumas situações inclusive de risco, de situações de baixa renda. Normalmente a capoeira está muito ligada a comunidades carentes, então ela é de fácil acesso. Então, você tem um leque muito grande que possibilita exatamente fazer todo esse tipo de discussão. A discussão histórica da capoeira, a questão rítmica. Então, através dessas possibilidades, você como é que eu posso dizer? Você dá informações a esses meninos, a essas crianças. Então, você dá bons exemplos. É isso que eu queria dizer, através da própria historicidade da capoeira, né, relevando a questão da cultura negra, da cultura do índio, por exemplo. Henrique, como é que você vê, o que a capoeira pode ensinar para todos nós, não só para os praticantes da capoeira? Bom, boa noite aos meus amigos mestres de capoeira, boa noite a todos que estão em casa nesse momento. Parabéns pela consciência negra, essa consciência que a gente vai tentar reafirmar aqui através da capoeira. Olha, eu acho que para além do que o mestre Marco Angola colocou muito bem, eu tenho certeza que o mestre Curisco vai acrescentar com os saberes das experiências dele e de outros mestres, a capoeira ela dá conta de conhecimentos acumulados historicamente. Conhecimentos esses de ordem gestual, artesanal, musical, de ordem ritualística e conhecimentos que é de forma que a gente chama de uma historicidade. A capoeira ela tem uma gênese de conhecimento e ao longo do tempo ela foi se ressignificando. Então, a capoeira é uma possibilidade que, diferente de outros conhecimentos que estão mais engessados, dependendo da intencionalidade pedagógica, ela não simplesmente educa para a vida. A capoeira educa na vida, como diz uma professora chamada Eliette Santiago. Ela não nos prepara assim para o que está além dos muros, além de grades. A capoeira ela nos traz essa dimensão ancestral. A capoeira ela tem uma dimensão de inclusão muito forte. A capoeira tem saberes como os de diversas etnias que são ressignificadas dentro da dimensão de adesão e resistência ao mesmo tempo, e isso norteado por pessoas, né, detentoras desses conhecimentos, referências dessas comunidades, que são mestres de capoeiras ou pessoas que às vezes ainda não detêm esse título, mas que têm um envolvimento e são atores autênticos educadores desse processo. Mestre Corisco, como é que você vê a lição ou a aula, o que é que a capoeira pode ensinar ao Brasil? Boa noite, vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, os amigos da capoeira. Bom, para não ser redundante, que eu acho que os meninos responderam assim com bastante propriedade, a gente podia dizer que
uma coisa que a capoeira podia trazer e nos esclarecer é esse jeitinho brasileiro, né? Que de repente foi transformado num jeitinho para corrupto, num jeitinho inferior, descendente. Eu acho que esse conhecimento que a capoeira tem acumulado durante todos esses anos pode trazer de volta o jeitinho brasileiro ascendente e evolucionário, né? Uma forma que o brasileiro tem de conseguir, de arrumar, de dar resposta para as coisas, mas de uma maneira, vamos dizer, evolucionária, com sabedoria e com sabedoria ancestral, né? Acho que diante disso tudo que os meninos falaram, só para dar mesmo um complemento mais ilustrativo, eu acho que a capoeira nos traria esse jeitinho brasileiro de forma mais ascendente, mais evoluído. Eu percebo uma coisa que me chama muita atenção da capoeira, e eu não tenho nenhuma ligação direta com a capoeira, não sei como curioso, é como ela conseguiu resistir por, acho que 300 anos, e passando por vários status diferentes na sociedade brasileira. Já foi perseguida, já foi proibida, já foi tida como uma coisa negativa, hoje é um símbolo nosso. Então, assim, eu também acho que é uma forma muito interessante de resistência. Queria ouvi-lo sobre o projeto Camaradas. Como é que ele funciona? Qual é o objetivo dele? Há quanto tempo existe? Bom, o Projeto Camaradas, ele é um projeto que tem vigência no município do Cabo de Santo Agostinho. É um projeto da Associação de Capoeira Volta Que o Mundo Dá, em parceria com outras instituições, né? A gente tem uma parceria com a instituição Fênix, que faz o repasse desse recurso. É um recurso do governo federal, que é captado pela Prefeitura Municipal do Cabo e que é repassada pela Secretaria de Programas Sociais, que tem um trabalho fabuloso lá no município. Eu seria injusto se eu não citasse isso, porque não é só a título de apoio. A Secretaria de Programas Sociais, ela dá condições da nossa associação, que é uma instituição de capoeira, e os companheiros aqui sabem da dificuldade que a gente ainda tem. Se a gente, por um lado, a gente conseguiu muitas coisas, mas a dificuldade da questão do recurso ainda é muito grande, por conta não é nem por conta da iniciativa em si, mas e sim da compreensão. Então, o município do Cabo hoje, eu posso dizer que ele está à frente de muitos lugares no Brasil, no que se diz respeito à capoeira. Porque a gente conseguiu, através do Projeto Camaradas, levar a capoeira para quase 900 crianças e adolescentes do município, sobretudo crianças de baixa renda. Como é que funciona? São oficinas? Isso está dentro da grade escolar? Como é que o projeto opera? Bom, a Secretaria de Programas Sociais, como a própria Secretaria já diz, ela desenvolve projetos ligados à ação social. Então, o que foi que nós conseguimos? Através de um trabalho de parceria da Secretaria com outras secretarias, a gente atua tanto dentro da escola como em associação de moradores e centros comunitários. Na verdade, não é um projeto de ordem escolar, é um projeto que trabalha com as comunidades do município do Cabo de Santo Agostinho de uma forma muito abrangente. Ela leva a capoeira, eu acho que um grande diferencial, eu queria também fazer acho importante colocar dessa forma, que além da atividade da capoeira em si, do jogo da capoeira, da musicalidade, da questão histórica, da questão das descendências afro e dos seus valores nesse sentido, ela também desenvolve a capoeira com um intuito, com um conteúdo, pedagógico, né? A criança, ela tem que estar estudando, ela estuda a capoeira, ela pratica, mas ela também estuda, ela tem acesso a livros que são de produção local, livros pernambucanos, né? A exemplo agora, inclusive, do companheiro, nós adquirimos alguns exemplares deles, CDs também de companheiros nossos também que trabalham com a capoeira. Então, é um projeto que, além de possibilitar a capoeira na prática, com o seu desenvolvimento pedagógico e com as suas heranças culturais, e suas descendências afro, também faz um trabalho de musicalidade. Então, o projeto é muito rico nessa amplitude, né? Ela não trabalha só a capoeira em si. Um projeto de capoeira que dá aula e faz roda de capoeira, que também é muito importante. Mas a nossa roda, o nosso jogo de capoeira, ele está além dessas... Envolve tudo que está relacionado também à questão da capoeira. Henrique, no seu livro você fala um pouco do uso da capoeira especificamente dentro da escola, né? Assim, um uso lúdico e relacionado à questão da educação física na escola. Como é que foi essa sua pesquisa? Eu queria aproveitar também para mostrar o seu livro, que se chama Gingado na Prática Pedagógica Escolar, Expressões Lúdicas do que fazer na educação física. Do que é que trata esse livro e como é que a capoeira vem sendo
nessa sua pesquisa utilizada nas escolas? Bom, essa é uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Ela vai discutir a capoeira dentro do contexto da educação formal, como possibilidade de expressão lúdica. E o norte pedagógico da aplicação, né, dessa pesquisa se deu a partir de autores como Paulo Freire e outros teóricos críticos, algumas tendências críticas da educação física, né, e é uma discussão que ela não discrimina saberes. Pegando um autor chamado Demerval Saviani, a ideia não é fazer uma hierarquização entre o chamado saber acadêmico e o saber popular, mas uma relação de continuidade, porque a escola, enquanto instituição formadora, a educação básica, enquanto sua prestação de serviço numa dimensão mais ampla de educação, ela tem a obrigação de trazer esses saberes acumulados historicamente para que os discentes, de qualquer que seja o nível, série ou ciclo de ensino, possam reelaborar esse conhecimento. Então, a pesquisa que contou com a ajuda de muitas pessoas, assim como a roda de capoeira é coletiva, um trabalho de pesquisa ele é coletivo, né? E atualmente a gente agora está junto à Universidade Federal de Pernambuco numa pesquisa de doutorado, que tem como orientador o professor Zé Luiz Simões e como co-orientador o nosso pró-reitor de extensão da UFPE, o professor Edilson. Pessoas que, inclusive, assim como outros atores da universidade, a exemplo de outras instituições, né, têm favorecido um espaço muito interessante de discussão da capoeira. O próprio NEAB, da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma instituição que eu estou começando a me aproximar, né, no sentido de que são pessoas que querem discutir a capoeira dentro da universidade, dentro das escolas, mas discutir não pesquisando sobre os mestres de capoeira, mas pesquisando com eles e tendo eles como atores desse processo, sem nivelamento, sem hierarquizações. Quase como pesquisadores também, é isso? Como pesquisadores, reconhecendo eles como atores da pesquisa, como atores desse processo. Claro que nem todo mundo pensa assim na universidade, nem todo mundo pensa assim na imprensa, mas eu acho que a capoeira é um jogo e nesse jogo, particularmente, eu tenho ficado bastante satisfeito com os resultados. Mestre Corisco, o grupo de capoeira da Unicap está prestes a completar já 30 anos. Por que esse grupo existe, como é que ele funciona? E queria que você contasse um pouco dessa história. Bom, o grupo ele teve início em 28 de fevereiro de 83 e foi uma busca de espaço. Nós não tínhamos espaços para fazer capoeira, né? Tinha um espaço muito antigo aqui em Recife, que era na rua Gervásio Pires, né? Onde foi um espaço que muitos mestres se reuniram lá. E com o fim desse espaço, o meu mestre João Mulatinho tinha ido para Brasília e a gente estava em busca de espaço. E ali no centro do Recife, a Universidade Católica foi um estalo que nos deu. Éramos muito novos e eu acho que a ingenuidade nos levou a isso, porque se a gente tivesse uma articulação mental, vamos dizer, mais elaborada, a gente dizia, poxa, a capoeira é tão desconhecida, né? Isso era 83. Por que uma universidade, né, iria assimilar a capoeira? Ainda mais uma universidade confessional, uma universidade católica. Né? Exatamente, mas são coisas mesmo dos caminhos da capoeira. Acho que a gente encontrou com as pessoas certas, né, que abriram esses caminhos. Os 6 primeiros meses foi uma coisa que a gente estava lá, acredito que experimentalmente, e 6 meses depois nós fomos surpreendidos, né, dizendo que seríamos contratados pela Universidade Católica. Né? E essa história é uma coisa que vem sempre nos surpreendendo, porque pela dinamicidade, né, do grupo dentro da universidade, os processos que a capoeira vem passando e se transformando, e a universidade acompanhando isso e dando espaço, né, da gente vivenciar uma capoeira sem interferência acadêmica, sem um academicismo, né? sem castração, dando para a gente o espaço, dando a possibilidade, e assim, a Católica mostrando as caras através da capoeira e dando uma mão para a gente, né? um veículo de divulgação enorme, né? O fato da capoeira estar dentro da universidade. E hoje o grupo se apresenta dentro, fora da universidade, tem participação especificamente dos alunos da universidade, tem participação de gente de fora, como é que ele agrega pessoas? Sempre foi uma preocupação da gente que a capoeira na universidade não fosse um fator de elitização da capoeira, mas de popularização da universidade.
né? E o grupo de capoeira, ele funciona com alunos, professores, funcionários da universidade e também abre espaço para pessoas que não sejam da universidade, geralmente encaminhado, porque eu também sou, né, do grupo de capoeira Chapéu de Couro e através do grupo Chapéu de Couro essas pessoas também são encaminhadas para a universidade sem necessariamente fazer parte do quadro da universidade. A gente falou um pouco sobre dos aspectos positivos e educacionais da capoeira, também sobre o projeto, como cada um de vocês está ligado à modalidade. Mas, infelizmente, eu pesquisei sobre isso, ainda há casos de discriminação da capoeira, né? O caso que me chamou mais a atenção foi de um jornalista, um colega de profissão meu, portanto, do SBT lá de Santa Catarina. O nome dele é Luiz Carlos Prates. Ele tem um histórico já de comentários polêmicos e que vem causando uma certa indignação. E ele falava especificamente sobre o uso da capoeira num projeto numa comunidade no estado dele, acho que na cidade de Florianópolis. E ele dizia, abre aspas, isto é uma perda de tempo, é de uma inutilidade magnífica. Esse comentário dele, feito numa televisão aberta, gerou uma investigação do Ministério Público Estadual daquele estado, e isso ainda está tramitando, isso aconteceu esse ano. E eu sei que não é um pensamento isolado. Queria perguntar, então, ouvi-los a respeito disso. Essa visão em relação à capoeira, uma visão negativa, uma visão estereotipada da capoeira, ela ainda é presente na nossa sociedade? E como vocês, no dia a dia, sentem isso? Sentem essa visão? Ela afeta vocês de alguma forma? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que quem vive ainda nesse universo está num universo muito ultrapassado. Claro que existe, a gente convive com isso constantemente, eu acho também que é um exagero dizer que a gente convive com isso diariamente, mas até porque a capoeira, ela ocupou muitos espaços, como já foi colocado aqui, esse é um espaço que a capoeira consegue ocupar, né, depois de tanta luta e de tanta resistência. O que me entristece no comentário desse tipo é que mesmo companheiros sendo jornalista, tendo se formado, tendo tido vários canais, veículos de informação, uma pessoa desse tipo, ou pessoas desse tipo, não entendem dos fatores históricos da capoeira. Nós estamos aqui, inclusive, hoje, porque a capoeira, ela deu a cara a tapa, né? Literalmente falando, né? O capoeirista, num determinado período, inclusive no período da marginalização, que é a transição do negro das senzalas para a condição urbana, de urbanização, né? Voltando só um pouquinho no fator histórico, quando a princesa Isabel outorga lá a liberação dos capoeiristas, o Brasil vira um caos, né? Porque fica um monte de gente na rua sem ter o que fazer. Então, o capoeirista, ele começa, a partir daquele momento, a ocupar seus espaços. E aí, a capoeira, ela começa a lutar pela sobrevivência, pela independência do povo negro, dos escravos, de alguns índios que se encontravam nessa condição e etc. Então, é muito triste por conta disso, né? De se negar esse conteúdo histórico. Mas pela sua fala, me parece que é a minoria, que esse pensamento não é mais o pensamento dominante. Eu queria repassar a pergunta para vocês no próximo bloco. A gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo. Chamo a atenção mais uma vez para que o público participe do Opinião Pernambuco pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, que é @opiniãope, tudo junto. A gente volta em um instante. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é a capoeira. Participe do programa através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãope. No bloco anterior eu tinha deixado essa pergunta no ar sobre uma certa discriminação e uma certa, digamos, perseguição à capoeira persistente ainda nos dias de hoje. No seu caso, que pratica e estuda isso no meio acadêmico, ainda há um certo receio, um certo olhar diferente em relação à capoeira?
Bom, primeiro, assim, retomando o caso do jornalista, eu acho que basicamente o que ele fez foi usar de um texto, um pretexto desprovido de contexto. Antigamente, a desinformação até seria uma desculpa, abre aspas, mas na atualidade, considerando que a capoeira está presente em praticamente todo o desenvolvimento do contexto sócio-histórico, político, econômico brasileiro, né, a cultura predominantemente negra em geral, né, tendo essa capilaridade e tudo mais, eu acho que foi muito infeliz o comentário. Respeito a opinião dele, mas eu acho que está em descompasso total com a realidade. Pensando na questão do preconceito no meio acadêmico, para minha alegria, né, na minha experiência, né, muito pouco, mas ainda existente em alguns momentos. Posso relatar um episódio antigo que tivemos uma atividade, certa vez com a participação de alguns mestres de capoeira, e uma determinada pessoa, que eu não vou citar o nome pelas questões éticas naquela ocasião, quando eu pedi para ela assinar as declarações para testar a participação, ela disse que não assinaria porque tinha ali mestre de capoeira e, teoricamente, aquela pessoa não seria mestre. Mestre do ponto de vista acadêmico. Exato, mas estava bem discriminado, era o mestre de capoeira, enfim. E naquela ocasião aquilo me chocou, porque eu era um estudante no decorrer de um curso de ensino superior, com todo o envolvimento com a cultura da capoeira, que inclusive me incentivou a adentrar no curso, não que eu esteja colocando isso como critério, mas uma questão do útil ao agradável. E no decorrer do processo do curso, para minha alegria, eu fui achando mais aliados do que pessoas resistentes, né? Ingressei no laboratório de Sociologia do Esporte, do Departamento de Educação Física. Fui conhecendo alguns professores que foram se identificando e tendo sensibilidade com a questão da capoeira. E aí vem essa questão de eu ter feito meu mestrado pesquisando a capoeira, atualmente estar fazendo doutorado pesquisando a capoeira, atualmente ser docente concursado no curso de Educação Física da UFPE, com o currículo em grande parte pontuado com ações na capoeira, se aproximando de grupos de pesquisa dentro da instituição que, entre outras temáticas, oferecem espaço para a capoeira. A gente tem o NEAB, que no início eu não disse que era, mas é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da UFPE. Temos a Cátedra Paulo Freire, temos o Laboratório de Sociologia do Esporte, temos o Laboratório de Políticas Públicas do Departamento de Educação Física e outros vários que eu não quero citar mais para não esquecer. Mas o que eu estou querendo colocar com essa fala que parece meio institucionalizada? Em parte ela é, mas institucionalizada em que sentido? Docentes que estão num ambiente privilegiado, no sentido de que poucas pessoas têm acesso, mas que reconhece a dimensão da universidade não só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão, reconhecendo que essa universidade existe, porque as pessoas que não estão dentro dela, muitas vezes, por uma série de fatores, né, a materializam com seus impostos, seus trabalhos, e nesse público, em grande parte, nós temos capoeiras, pessoas que estão à margem e contribuem, porque a pesquisa, a titulação, o saber elaborado, ele só existe a partir das bases da cultura, e a capoeira é uma base autêntica desse processo. Mestre Corisco, né? Ainda nessa linha de uma discriminação remanescente em relação à capoeira, a gente teve notícia, por exemplo, recentemente, de certos símbolos e manifestações da cultura afro-brasileira, como o candomblé, como a culinária, que foram, acho que a palavra é essa mesmo, atacadas assim, por determinados grupos religiosos ou por certos grupos intolerantes. Assim. A capoeira também é alvo desse tipo de manifestação e, já que ela é jogada, como é que ela joga para se defender disso? Conhecendo o adversário. Bom, o jornalista, eu penso que ele deve ter tido uma experiência pessoal muito amarga com a capoeira, né? Parece uma coisa muito pessoal, não acho que foi uma coisa geral. Então, para ele, eu sugiro um mergulho a mais na capoeira para ele encontrar outras respostas. E a gente que já está na capoeira há um certo tempo já sabe se articular um pouco com essa coisa do preconceito. Sim. Né? E a gente faz disso um alimento, não é? Faz de um estímulo de a gente procurar caminhos, procurar resposta. E eu sei que a maioria do preconceito, quando ele acontece, é exatamente por falta de conhecimento. Informação. De informação. E pegando esse gancho do candomblé, inclusive até para os capoeiristas, assim, muitas respostas e muitas coisas que no jogo da capoeira parecem indecifráveis, não tem resposta. Existem muitos caminhos, né, para se buscar essas respostas. E a mística, a religiosidade africana, né, isso é uma grande veia, um grande veículo
de os capoeiristas mergulharem e procurarem elementos e procurarem respostas. Desde 2008, a capoeira é considerada patrimônio imaterial brasileiro pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De 2008 para cá, com esse diploma, com esse status, o que é que mudou na capoeira? Ela ganhou mais reconhecimento, desenvolveram-se políticas públicas, programas governamentais ou mesmo no setor privado em benefício da capoeira? Como você vê essa ascensão a patrimônio imaterial brasileiro? Bom, nós tivemos o prazer, inclusive, eu fiz parte da delegação, o mestre também fez parte da delegação, que esteve no processo de tombamento da capoeira como patrimônio material. E eu acho que tudo aquilo que traz benefícios, que reconhece a capoeira do ponto de vista positivo, é importante para o crescimento da capoeira e para o reconhecimento da capoeira como um fator primordial de mudança e de meio de verificação de uma grande quantidade de jovens que estão à margem, né? Eu foco muito sempre a minha colocação nesse sentido. E a capoeira, e claro, sim, ela ganhou novos espaços, ela ganhou novas interpretações, do ponto de vista de novos projetos, inclusive projetos acadêmicos. Você vê hoje que é comum pessoas que estão se formando em educação física, por exemplo, fazerem suas teses sobre a capoeira. E isso é um ganho muito grande, né? Do ponto de vista institucional também, os grupos têm se organizado, né? A própria Secretaria de Cultura, com algumas ações, acredito que nós vamos falar mais à frente, também tem feito com que a capoeira tenha se propagado mais. E tudo aquilo que faz com que o veículo de comunicação faça com que a capoeira apareça, ela traz esses benefícios. Agora, claro, os caminhos, eles são árduos. Eu acredito que essas discussões a nível nacional, eu bato muito nessa tecla, elas devem também chegar nos pequenos municípios, sabe? É importante, foi importante aquele momento. Outros momentos foram importantes. Mas não pode ficar só em Brasília. Pois é, aquela discussão ela tem que chegar principalmente no Nordeste. Porque o Nordeste já tem essa dificuldade da questão econômica e da questão da compreensão. Então, a gente tem que trazer essa discussão para um nível menor, para os municípios, porque é lá onde estão os pequenos grupos e os grandes mestres de capoeira, obviamente sem desmerecer as capitais, mas a dificuldade é muito grande ainda, né? Então, essa coisa da informação, ela faz com que a capoeira ela ganhe novos espaços, porém, eu acredito que tem que ser levado em consideração ressalvas desse tipo. Mas há uma série de legislações posteriores, principalmente, acho que o Estatuto da Igualdade Racial talvez seja o mais importante deles, que é de 2010, e ele estabelece, entre outras coisas, que o poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira. Em 2008 a gente teve o tombamento. Em 2010 a gente tem a capoeira diretamente mencionada no Estatuto da Igualdade Racial. Esses avanços do ponto de vista legal mesmo, assim, quando o poder público assume que é responsabilidade do Estado cuidar disso, estimular isso, guardar isso bem. Isso tem trazido mudanças, na sua opinião? Olha, eu acho que traz bastante, porque só o fato de já existirem algumas discussões é bastante relevante e positivo. Eu acho que o Instituto da Igualdade Racial, no meu ponto de vista, ele dá um avanço qualitativo. Em que sentido? Porque, pelo que eu li do texto legal, fica visível que eles discutiram com as bases. Por quê? A capoeira ela é muito heterogênea, ela é muito ampla, ela tem muitas tendências, ela tem muitos segmentos, né? O contraditório, o complexo está sempre presente nesse movimento e isso é bom, isso não é ruim. E quando a gente lê o texto da lei, até diferente daquelas leis mais engessadas, que geralmente restringem mais, ele amplia. Por exemplo, o texto reconhece a capoeira em todas as suas dimensões, não só a esportiva. Nada contra a existência do fenômeno esporte. Existe um segmento que se identifica, mas a capoeira na sua totalidade, os seus atores, as suas lideranças, as suas referências,
audiências, elas se identificam mais com outras expressões. E o texto da lei traz, quando ele contempla a dimensão rítmica, a dimensão da luta, do jogo, enfim. Outro avanço do aspecto legal é que reconhece, né,